Nos últimos 20 anos, algo aconteceu com a Europa, e não é algo bonito. No ano 2000, 41 das 100 maiores empresas globais eram europeias. Hoje, apenas 15 das 100 são europeias, e a cada ano algumas a mais desaparecem da lista. E as poucas empresas que permanecem na lista estão ou em setores em declínio, como petróleo e gás, ou em setores com crescente concorrência global, como fabricação de automóveis. Em vez de telefones Nokia fabricados na Finlândia, os europeus agora usam produtos da Huawei, fabricados na China. Não há uma única grande empresa de tecnologia europeia que possa ser sequer comparada aos gigantes como Amazon, Apple ou Meta. E está se tornando cada vez mais claro que a Europa está lentamente, mas firmemente se transformando de uma potência econômica em um continente arcaico e obsoleto, que vive de suas realizações passadas, mas não consegue prosperar e se adaptar em um mundo em constante mudança. Mas por que isso está acontecendo? Onde e como a Europa perdeu sua vantagem e sua capacidade de inovar? Por que os países europeus ricos e desenvolvidos não conseguem competir com a Ásia e os Estados Unidos? E ainda há tempo para mudar isso, ou a Europa está realmente destinada a se tornar completamente irrelevante economicamente? Mas para entender o que deu errado, primeiro precisamos entender como a Europa se tornou uma superpotência econômica em primeiro lugar, porque a dominação econômica do Ocidente é surpreendentemente um fenômeno muito recente. Até o século XVIII, as diferenças entre as economias de diferentes países e regiões eram extremamente pequenas. Na verdade, a Ásia, a África e a América Latina estavam economicamente praticamente no mesmo nível que a Europa e a América do Norte. A China e a Índia juntas compunham metade da economia mundial, o dobro do que fazem hoje. Mas então algo chamado Revolução Industrial aconteceu. Basicamente, a Europa embarcou em um surto repentino de inovação tecnológica que mudou completamente a aparência do continente, e mais importante, a forma como os europeus faziam negócios. Em poucas décadas, pequenas oficinas se transformaram em enormes fábricas que passaram a usar máquinas, motores a vapor, ferramentas mecânicas e tudo se tornou mais rápido, melhor e mais produtivo. A partir desse ponto, a economia europeia começou a decolar e superar o resto do mundo, e só ficava mais rápido, com mais invenções seguindo, o que significava mais dinheiro e um exército melhor. Foi quando o colonialismo europeu realmente decolou. De repente, a Europa era uma superpotência econômica imparável, com um exército melhor do que qualquer outro, o que permitiu que as potências europeias conquistassem uma grande parte do mundo ao longo do século XIX. A Europa não enriqueceu por causa do colonialismo, mas porque já era rica, ela conseguiu colonizar a maior parte da Ásia e da África, o que por sua vez a deixou ainda mais rica. E também manteve muita de sua concorrência em potencial empobrecida. Tudo estava indo muito bem para os europeus até depois da Segunda Guerra Mundial, quando as coisas começaram a mudar. À medida que cada vez mais antigas colônias ganhavam independência, a parcela europeia do PIB global começou a diminuir, a princípio lentamente, mas depois cada vez mais rapidamente. Enquanto nos anos 60 a Europa representava mais de 1/3 da economia global, hoje essa parcela é inferior a 15%. E à medida que a parcela europeia na economia mundial fica cada vez menor, o continente dominante está se tornando cada vez menos relevante. Hoje, a Europa está em uma espécie de estagnação econômica da qual parece não conseguir sair, e existem 3 indicadores que mostram o quão ruim as coisas realmente são. Em primeiro lugar, as maiores empresas europeias têm falhado em acompanhar seus concorrentes globais. Basta dar uma olhada nesses gráficos. Esse é o JP Morgan, o maior banco americano, cuja receita cresceu 10% nos últimos 12 anos. Ao mesmo tempo, a receita do maior banco europeu, BNP Paribas, encolheu 8%, e ele ainda teve um desempenho melhor do que Deutsche Bank, o maior banco alemão, cuja receita encolheu mais de 40% no mesmo período. E não são apenas os bancos. Walmart, a gigante cadeia de supermercados dos Estados Unidos, cresceu 40% desde 2009, enquanto Carrefour, um dos seus equivalentes europeus, encolheu 28%. A receita da Nike quase triplicou desde 2010, mas seu concorrente europeu direto, a Adidas, cresceu apenas um pouco mais de 50%. A Apple, a maior empresa de tecnologia dos Estados Unidos, conseguiu crescer quase 600%, enquanto a Alibaba, a maior empresa de tecnologia chinesa, cresceu 1.300%. Compare isso com a SAP, a maior empresa de tecnologia europeia, que cresceu apenas 100%, mesmo que sua receita seja 10 vezes menor. Você pode ir setor por setor, olhando para as maiores empresas que compõem a maior parte da economia e os dados são claros. As empresas dos Estados Unidos e da China estão crescendo e crescendo rapidamente, mas suas equivalentes europeias estão crescendo a um ritmo muito mais lento ou, pior ainda, sua receita está diminuindo a cada dia. Seja qual for o motivo,
as empresas europeias estão fazendo algo errado, e isso está intimamente ligado a outro fator perturbador. Muitas das maiores empresas europeias estão simplesmente nos setores errados. A diferença marcante é que, enquanto as 10 maiores empresas americanas são do setor de tecnologia e varejo, as 10 maiores empresas na Europa são do setor de petróleo e gás e fabricantes de automóveis, dois setores que serão massivamente transformados pela transição global para recursos sustentáveis. E embora estejam tentando se adaptar, é muito improvável que empresas como Shell e BP dominem a economia global nas próximas décadas, como fizeram no século XX. Em vez disso, o crescimento global provavelmente será impulsionado por um setor completamente diferente, o das grandes empresas de tecnologia. E isso não é uma boa notícia para a Europa, porque apesar de todas as suas realizações industriais e científicas, ela falhou em produzir qualquer grande empresa de tecnologia que possa sequer ser comparada aos gigantes de tecnologia dos Estados Unidos ou da China. A SAP, a única empresa de tecnologia europeia no Fortune 500, existe há meio século, então dificilmente pode ser considerada uma startup. E o Spotify, a única empresa de tecnologia europeia fundada recentemente que conseguiu alcançar um sucesso verdadeiramente global, ainda está em uma liga completamente diferente em relação às gigantes de tecnologia dos Estados Unidos. Por alguma razão, a Europa perdeu sua capacidade de inovar. É por isso que as empresas europeias estão perdendo para seus concorrentes globais, enquanto a Europa está crescendo muito mais lentamente do que todos os outros e porque não consegue produzir empresas que possam dominar no futuro. Mas por que isso aconteceu? O que deu errado e como a Europa, que já foi o continente mais inovador, perdeu essa capacidade? Bem, existem duas razões principais. Primeiro, a inovação tende a acontecer quando não há grandes obstáculos em seu caminho, e estudos como esse mostram que um dos grandes obstáculos para a inovação é a regulamentação excessiva. E a Europa é conhecida como uma potência regulatória. Geralmente, ela é a primeira no mundo a regular qualquer coisa, e o resto do mundo geralmente segue muito depois e muitas vezes adota os padrões europeus. Isso é ótimo por um lado, porque a regulamentação tem a intenção de proteger as pessoas, o meio ambiente e tudo mais que nos preocupa. No entanto, por outro lado, regulamentação excessiva pode reduzir a capacidade das empresas de fazer negócios, diminuir a competição, os investimentos e, em geral, desacelerar toda a economia. Nas últimas décadas, tanto a União Europeia quanto os países europeus individuais têm regulamentado mais do que qualquer outra pessoa. Na verdade, a União Europeia lançou um programa para reverter isso, mas até agora sem muito sucesso. E não é apenas que é mais difícil para as empresas europeias inovarem, mas elas também não têm realmente os incentivos para fazer isso. Apesar de a maior parte da Europa estar na União Europeia, cada país ainda tem seu próprio conjunto único de regulamentos, regras, permissões e licenças com os quais as empresas precisam cumprir quando desejam fazer negócios lá. Nesse sentido, a Europa é mais fragmentada do que parece e ainda são realmente 28 mercados diferentes em vez de um único grande mercado. Isso torna mais difícil, lento e caro para as empresas expandirem de um país europeu para o resto do continente, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos. Isso faz com que seja mais difícil para as empresas europeias crescerem tão rapidamente quanto seus concorrentes globais, uma vez que visam apenas seus próprios mercados domésticos relativamente pequenos. Também significa que a maior parte da competição na Europa ocorre dentro de cada país, mas não tanto em todo o continente. Portanto, as empresas europeias não precisam ser tão inovadoras, famintas e agressivas como se estivessem em um mercado gigante, como o chinês, o indiano ou o americano. Até agora, a Europa conseguiu viver de suas realizações históricas, manter seu estado de bem-estar e qualidade de vida, evitando quaisquer mudanças radicais. No entanto, sendo incapaz de competir com um sucesso em nível global, com uma população envelhecida e uma participação decrescente na economia global, o modelo europeu não parece muito sustentável. Mais cedo ou mais tarde, a Europa terá que mudar, se adaptar e recuperar seu espírito inovador, ou sofrer as consequências de uma forma ou de outra.